Então, a gente vai falar sobre os lipídios, certo? Os lipídios são os estéreis. O que se quer dizer? Eles são um componente orgânico também, e na sua fórmula química a gente encontra um ácido, o ácido graxo, por exemplo, e um álcool, um glicerol ou outro, mas é uma união entre um ácido e um álcool, tá bem? São insolúveis em água, porque eles são apolares, onde não tem afinidade com a carga positiva da água. Então, ele não tem afinidade pela molécula da água. A gente encontra outro tipo de lipídios, os chamados carotenoides. Quem são eles? Os carotenoides são aqueles componentes que estão em células vegetais que têm um pigmento alaranjado ou amarelado e participa na fotossíntese junto com a clorofila, mas o seu papel é basicamente é ajudar no desempenho de acessórios. Como eu disse, é o tipo de caroteno, a gente encontra na cenoura, por exemplo. Qual é a função dessa substância? Ela ajuda a levar a vitamina A para o organismo. Então, pessoas que têm problemas de visão, tem uma doença chamada de visão, cegueira noturna, pela falta de vitamina A, certo? Então, a carência desse caroteno no organismo pode ocasionar esse problema também. Os carotenoides também trazem benefícios para o sistema imunológico. Então, pessoas que têm sistema imunológico muito baixo deve ter carência dessa vitamina A e desse lipídio importante que é o carotenoide. E também atua como um anti-inflamatório. A gente encontra também as ceras, que também é um lipídio. Vou voltar aqui, ó. Estão presentes nas folhas de plantas, no corpo de alguns insetos, nas ceras de abelha e até mesmo naquela cera de ouvido, que protege o ouvido humano. Esse tipo de lipídio é altamente insolúvel e evita a perda de água por transpiração. São constituídas por uma molécula de álcool, diferente de glicerol, em um ou mais ácidos graxos. Aí a gente encontra os fosfolipídios, que vai participar na formação da membrana plasmática, certo? E os glicerídeos. Os glicerídeos têm de 1 a 3 ácidos graxos unidos a uma molécula de glicerol. Um álcool com 3 carbonos unido a uma hidroxila. O exemplo mais conhecido é o triglicerídeo, que é composto por 3 moléculas de ácido graxo. Bem? Então, esses aqui são os muito importantes durante o processo da formação das membranas plasmáticas. Tudo bem? Próximo componente químico da célula do grupo orgânico, a gente encontra as proteínas. Qual é a função das proteínas? Principalmente estrutural. Tá? Como que ela é formada? Ela é formada são formadas por moléculas de carbono. Lembra que eu falei que a maioria das moléculas orgânicas é formada por esses elementos químicos? Então, a gente tem carbono, o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.
bom? No total, existem 20 aminoácidos na natureza que são responsáveis por formar todas as proteínas existentes. Cada aminoácido liga-se a outro por meio de ligações peptídicas, que acontecem entre o grupo carboxila de um aminoácido e uma amina do outro. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, um aminoácido, certo? Aqui está uma amina, aqui está o grupo carboxila, certo? E aqui está o radical. Esse radical que vai diferenciar um aminoácido do outro. Então, lembrando que na natureza tem 20 aminoácidos, certo? Então, aqui a gente encontra o radical que vai diferenciar um do outro. As proteínas são classificadas em fibrosa e globulares. Nossa, gente. Globulares. Trava-língua, hein? As fibroses são aquelas que as cadeias de aminoácidos estão dispostas de maneira a formar fios e geralmente são insolúveis em água. Esse caso, as fibras encontradas no tecido conjuntivo. As proteínas globulares são proteínas que possuem cadeias que se enrolam sobre elas mesmas, formando uma estrutura esférica e normalmente solúvel em água. Como, por exemplo, dessas proteínas, vamos citar a hemoglobina e os anticorpos. Tá? Então, são duas proteínas que são do grupo globulares. Podemos classificar também as proteínas em simples e conjugada. As simples são aquelas formadas exclusivamente por aminoácidos, enquanto as conjugadas possuem outra substância a elas ligadas, como por exemplo um açúcar ou uma vitamina. Aqui a gente consegue ver a estrutura de uma proteína. Tudo bem? Aqui é uma proteína, ó. Ela é toda cheia de... toda enrolada, tá vendo? Aqui tá o aminoácido. Em cada pedacinho dessa emaranhada aqui, a gente encontra vários aminoácidos, um ligado ao outro. Então, assim, a proteína que está se ligando no início da formação da proteína entre um aminoácido e outro, ele está na primeira... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Na primeira fase da proteína. Aqui, ó. Então, tá aqui a proteína já formada, tá vendo? Uma emaranhada aqui de várias proteínas. Aqui a gente está mostrando aqui como que a proteína é formada na sua fórmula molecular. Eu tenho uma amina, um grupo carboxila e um radical, tá? Cada pedacinho desse emaranhado aqui é um aminoácido. Aminoácido que vai se ligar a outro aminoácido e vai formar várias fitas de proteína, certo? Mas antes que isso aconteça, ela está na forma primária da proteína. Ela está numa forma linear. Então, cada aminoácido ligado ao outro, bonitinho, um atrás do outro, formando apenas uma linha. E aí, nesse formato aqui, a gente consegue analisar a proteína, analisar o tipo de aminoácidos que é formada essa proteína, quanta quantidade de aminoácido tem, enfim. É nessa fórmula que a gente consegue estudar a proteína em si. Na forma secundária da proteína, esse emaranhado aqui dessa linha, ele começa a se enrolar. Ele parece um pouquinho com o DNA, quando ele está em formação de se condensar. Aí ele, na segunda etapa da proteína,
que a gente chama de estrutura secundária, observa-se um enrolamento da proteína, formando geralmente uma espécie de hélice. Tá vendo? Na estrutura terciária, essa hélice vai se enrolar mais ainda e vai começar a haver dobramento da proteína. Ela vai começar a se dobrar, tá vendo? Ó? A diferença da secundária para a terciária. E nesse caso, lembrando que nessa formação aqui só ocorre em hemoglobina, por exemplo. Tá? Então ocorre apenas em proteínas globosas. E a quaternária é quando uma proteína se junta a um outro tipo de, sei lá, ou uma vitamina, ela vai se enrolar com outra substância, ou um lipídio. Então vai acontecer em proteínas conjugadas de grande porte. É possível observar várias cadeias enoveladas. Então tem várias proteínas reunidas uma na outra, além das outras substâncias que está aqui dentro. Quais são as funções da proteína? Como eu já tinha dito antes, a proteína tem a função estrutural. Tá? Essa função, além de outras funções que a gente pode destacar, mas a principal é a estrutural, uma vez que fazem parte da estrutura de todos os organismos vivos. Como, por exemplo, as proteínas estruturais, temos o colágeno e a queratina. Além do papel estrutural, as proteínas atuam como catalisadora. Lembrando que catalisadoras são aquelas substâncias que aumentam a velocidade de reações químicas. Tá bom? Então, algumas enzimas, por exemplo, que atuam na contração muscular, como a actina e miosina, protegendo o organismo, como anticorpos. Pode também fazer parte de pigmentos como clorofila e hemoglobina e garante o transporte de gases, como hemoglobina. Não podemos esquecer que vários hormônios, como o FSH e o LH, são formados também por proteínas, que é o caso da insulina. Bem? Lembrando, gente, que o FSH e o LH, eles são responsáveis por formar corpo lúteo. Que na reprodução feminina. Tá bom? E para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês esse mapa mental, aqui, ó, que mostra toda a composição química da célula, desde as substâncias inorgânicas até as orgânicas, tá? É bom para vocês fixarem melhor e aprenderem, tirarem dúvida caso precisem, tá bom? Então eu tenho aqui os inorgânicos, que são água e sais minerais, os principais sais minerais do organismo, mas tem outros que eu já tinha explicado aqui, na outra parte. A função da água. Os orgânicos, a gente encontra os lipídios, os carboidratos, que também pode ser chamado de glicídios ou de açúcares. São divididos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, de acordo com a quantidade de monossacarídeos que eles têm. Os monossacarídeos a gente encontra a pentose, que são os açúcares do DNA e do RNA. Do RNA a gente encontra a ribose do DNA, a desoxirribose. Os monossacarídeos classificados como hexoses, a gente encontra a glicose, a galactose e a frutose. Os disacarídeos a gente encontra a ligação de dois monossacarídeos é a maltose.
que é a ligação de uma glicose com uma outra glicose, a lactose, que é uma ligação de glicose com galactose, e a sacarose com a glicose e frutose. E os polissacarídeos, representados pelo amido, celulose e glicogênio. Aí a gente encontra aqui os lipídios, os simples, como os gliceróis, os ácidos graxos, os insaturados e os saturados, os glicídios, glicerídeos, os estéreos de glicerol, os cerídeos, os estéreos de álcools acrílicos, os fosfolipídios, esteroides e carotenoides. Todos eles são um grupo dos lipídios. As proteínas têm a função de estrutural, também podem participar de catalisadores de enzimas e cofatores de coenzima. Elas são classificadas de acordo com sua estrutura, a estrutura primária, a secundária, a terciária e a quaternária. E os ácidos nucleicos e na aula de DNA eu já expliquei como é que eles são, certo? Então, ele é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. No caso do DNA, as bases nitrogenadas é a timina, adenina, citosina e guanina. E no RNA a gente encontra o açúcar que é a pentose, unida a um fosfato ligado a uma base nitrogenada. Que no caso do RNA, o que difere do DNA é a presença da uracila no lugar da timina. Além do RNA, que é formado por apenas uma fita, o DNA é formado por duas fitas numa forma de hélice, dupla hélice. Tá bom? Então, aqui a gente consegue visualizar todos os componentes químicos da célula. Vocês podem estudar, que é bacana. Esse foi um dos melhores que eu achei. Aqui eu vou deixar para vocês as referências, caso vocês queiram estudar mais. Então, aqui eu tenho o livro de biologia. Eu não encontrei esse livro no formato digital na internet, não. Então, eu tenho ele em casa. Mas caso alguém queira, e eu posso até escanear para vocês as páginas que eu usei. Tirei algumas informações das imagens desse site, Biologinet. E aí, Biologia Total, lógico, né? Que é o site que eu mais uso, tá? Esse foi a última vez que eu acessei o site. É isso. Até a próxima.